Ruth, capítulo 2. Iniciamos uma série de exposições no livro de Ruth. Vimos a introdução, a ideia desse livro, como inicia esse livro com o pastor Luiz. O pastor Léo, semana passada, terminou o capítulo 1, mostrando o que aconteceu com Ruth, a família dela, e ela retornando para a terra de Belém com sua nora, Noemi, voltando com a sua nora, Ruth. E é interessante sempre sermos lembrados o real propósito desse livro, a temática que está por trás de todo esse livro, porque isso nos norteia em todo o entendimento desse livro. Esse livro fala acerca da misericórdia do Senhor, da bondade do Senhor, mostra também que Deus controla todas as coisas, inclusive aquelas que possamos achar que é simplesmente obra do acaso. Esse livro vai nos mostrar que não. O Senhor é aquele que é misericordioso, que é bondoso, mas que também é soberano sobre a história de toda a humanidade. Nós iremos ver hoje o capítulo 2. Lembra como terminou o capítulo 1? Elas decididas a retornar para Belém. E hoje nós iremos ver o capítulo 2, a chegada dessas duas mulheres. Há um detalhe também que nesse capítulo 2, um personagem novo surge, cujo nome é Boaz. E nós iremos ver o que esse homem faz também. Por isso, o tema do meu sermão de hoje é: Deus é bom e Ele controla todas as coisas. Você vai dizer, uau, nada novo, mas realmente não tem nada novo. Se você resumir esse livro, eu gostaria que você resumisse dessa maneira: Deus é bom e Ele controla todas as coisas. Nós iremos ver isso em 3 partes. Primeiro, nós iremos olhar para a atitude de Ruth, o versículo 1 ao 2 e depois o versículo 7 também. Em seguida, nós iremos olhar para a atitude de Boaz, como que esse homem se comporta, do versículo 4 ao 18. E por fim, iremos olhar a atitude de Noemi, do versículo 19 até o versículo 23. Queria convidar você, com a sua Bíblia aberta, seja no aplicativo, celular, a acompanhar comigo o que diz a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente e pertencia à tribo de Elimeleque. E chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou a Belém e saudou os ceifeiros: o Senhor esteja com vocês. E eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz lhe respondeu: é uma moabita que voltou da terra de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes. Após os ceifeiros, ela chegou cedo e está de pé até agora. Só sentou um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás dos homens, das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. E quando você tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se e, prostrada com o rosto em terra, exclamou: porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor.
o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão, molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto com os ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens aos seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreenda. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair, para que ela as recolha e não as impeça. E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou ao povoado, e sua sogra viu quanto Ruth havia recolhido, quando ela ofereceu o que havia sobrado da refeição. A sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E Ruth, a moabita, continuou: pois ele mesmo me disse: fique com meus ceifeiros, até que termine toda a minha colheita. Então Noemi aconselhou a sua nora Ruth: é melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz, para recolher as espigas, até acabar a colheita de cevada e de trigo. E continuou morando com sua sogra. Um texto longo, mas eu quero convidar você agora a orar, fechar os seus olhos, para que o Senhor possa falar ao meu e ao seu coração. Senhor, acabamos de ler a sua palavra, ó Deus, e acreditamos que ela é o instrumento que o Senhor utiliza para falar com o teu povo. Teu povo cheio de falhas, temores, receios. E a minha oração, ó Deus, é para que o Senhor olhe com graça nessa noite para a gente. Que o Senhor estenda da tua misericórdia. E mais uma vez, Senhor, o Senhor fale com o teu povo. Ora assim no nome de Jesus. Amém. Primeiro vamos ver a atitude de Ruth. Você lembra da declaração que Ruth fez? Lá no capítulo 1, que ela fala que o seu Deus será o meu Deus, que o seu povo será o meu povo. Então, Ruth está firmando um compromisso com Noemi. E agora chegou a hora dela provar. Elas retornam, chegam a Belém, e elas chegam, como dizemos, com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E Ruth, prontamente, ela decide ir atrás de comida, ela se posiciona, ela vai atrás. E era comum naquela região terem vários campos de plantação. Mas era uma época triste para aquele povo. Muitos não temiam o Senhor. Muitos sequer decidiam, não queriam obedecer ao Senhor. Porque existia uma lei que era para aquele povo acolher os pobres e as viúvas. Eles deveriam fazer isso, mas muitos deles não faziam isso. Eles não deixavam nas bordas sobrarem. Eles expulsavam aqueles estrangeiros que iam colher no seu campo. Mas então Ruth, provavelmente sabendo de tudo isso, sai. E ainda assim, contando com perigo, correndo perigo, ela vai atrás. E por acaso, ela vai no campo de Boaz. E ela, ao ir no campo de Boaz, ela começa a recolher. Tem um comentarista, John Peter, que ele vai dizer a seguinte coisa. Ele diz que Ruth manifestou a sua fé em Deus, não apenas com palavras. Ela testemunhou o seu amor também por meio das obras. Ela se dispôs a trabalhar por Noemi, e não apenas viver com ela. Ruth não apenas aprendeu a orar a Deus com Noemi,
mas se dispôs a rogar aos homens por ela. O que Ruth nunca tinha feito lá na terra de Moabe, ela se dispôs a fazer em Belém, e isso de forma voluntária. Há um outro detalhe no texto, no versículo 2, se você for ver lá no final, ela diz assim: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Exatamente como eu falei, lembre-se, ela era uma moabita, estrangeira. Não só isso, ela era mais o quê? Uma viúva. Era bem possível que outros não permitissem. Mas o versículo 3, antes de falarmos de Boaz e entrar na história de Boaz, dá um pulinho lá para o versículo 7. E olha o que diz o versículo 7. Diz assim: ela me pediu que deixasse recolher e ajuntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Ruth, provavelmente, sabendo dessa lei, ela poderia chegar e dizer assim: olha, existe uma lei aqui em Belém, eu sou uma estrangeira, eu sou uma viúva, e eu tenho o direito de colher essas espigas. Imagina a situação dela, desesperada, sem comida, só ela e a sua sogra. Ela poderia exigir isso, mas é isso que ela faz? Não. Ela chega pedindo: se vocês me permitirem. Ela chega num tom de humildade, pedindo por favor. Tudo o que aconteceu com aquela mulher a deixou pobre, e ela não sentiu vergonha disso. Ela chegou com um coração humilde. Olha como Ruth está agindo. Ela vai atrás de comida, ela vai no campo de Boaz, mas ela não exige, ela chega com humildade, pedindo: deixe-me colher. Essa mulher, ela está preocupada com sua sogra, e ela tem um compromisso com ela, e ela, por isso que ela decide pegar as espigas, mesmo sabendo que ela poderia ser rejeitada. E ao chegar no local, podemos ver que a atitude dessa mulher é de humildade. Ela pede. Estamos conhecendo um pouco mais da história de Ruth, o quanto essa mulher tem a ensinar. Imagine o fardo que ela está carregando. Imagine talvez as decisões que ela tem que tomar. Pois bem, essa é a primeira atitude. Ruth, ela toma essa atitude de socorrer a sua sogra, e fazendo isso em humildade. E eu quero aqui fazer uma aplicação. Lembre-se, Ruth, ela decide ser leal a Deus, mas também ser leal à sua sogra. E eu quero perguntar para você: você tem sido leal com aqueles que Deus tem colocado em sua vida? Essa história nos ensina que isso é um ponto tão importante. Ruth está disposta, meus irmãos, a estar ao lado de Noemi. Nós podemos aprender isso com ela. Ruth está cuidando de sua sogra, e antes de tudo, porque primeiro ela tem um compromisso agora com o seu Deus. Você está disposto a ser leal às pessoas que estão à sua volta? Você tem sido leal? Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, você ora por essas pessoas que Deus coloca à sua volta, os seus amigos. Você ora por eles? Você participa da vida dessas pessoas? E quando eu falo participar, eu estou dizendo: você permite ser vulnerável, falar dos seus defeitos, dos medos, dos temores. Você também deixa os outros serem vulneráveis ao falar com você? Ou talvez você diz: olha, nem vem com problema para o meu lado, eu não quero ouvir seus problemas. Esteja disposto a ouvir mais e a falar menos. Olha que coisa bela, Deus nos deu uma capacidade de desenvolvermos amizades, relacionamentos. E para que tudo isso? Para glorificar o nome do Senhor. Olha que coisa linda é a amizade de Noemi e Ruth. E olha que coisa bela estamos vendo. Ruth faz tudo isso com muita humildade. Com muita humildade. Por isso pense um pouco sobre isso. Você tem sido leal com aqueles que Deus coloca em sua volta? Essa é a primeira parte. É um pouquinho da vida de Ruth. Eu quero chamar sua atenção agora a olhar um pouco para Boaz. Olhe comigo o versículo 3. A segunda parte iremos ver agora, as atitudes de Boaz.
Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Presta atenção que está aí escrito agora. Casualmente. Entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. E naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Logo eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz, um homem gracioso e temente. Primeiro, Boaz chega de maneira ocasional, ou casualmente, logo quando Ruth está em seu campo. E ao chegar, o que é que ele faz primeiro? Ele sauda os seus trabalhadores. E ele fala, que o Senhor esteja com vocês. E assim eles respondem de volta. Perceba que Boaz era um homem que tinha dinheiro, poder, mas olha como ele trata essas pessoas que estão ao lado dele, que estão trabalhando. Ele trata com respeito, é uma relação de respeito com os seus funcionários. No versículo 18, não precisa abrir, a gente vai ver um pouco mais para frente, Boaz, ele está comendo com eles. Ele não se retira e vai comer num lugar à parte, não, Boaz está no meio deles e comendo da mesma refeição, tomando da mesma água. Esse homem tem algo diferente. Não é só isso, mas olha aí no versículo 5 agora. Boaz chega e ele pergunta ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence essa moça? E olha o que o capataz responde no versículo 6. É uma moabita que voltou da terra de Moabe com Noemi. O versículo 7 diz: ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espiga entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou um pouco no abrigo. Olha como o capataz responde: quem que é Ruth? Uma moabita. E vocês lembram o que quer dizer uma moabita? Lembra que semana passada o pastor Leonardo explicou o que é uma moabita. Qual é a origem dos moabitas? Essa mulher é uma viúva, ela é uma moabita. Imaginem aquelas pessoas da terra de Belém sabendo isso. E é assim que o capataz diz: olha, é uma moabita, e ela está aqui desde manhã. Só que há um detalhe interessante. Olha o próximo versículo e como Boaz chama ela. O versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, moabita? Não. Talvez aí está minha querida ou minha filha. Percebe que esse homem a trata de maneira diferente? Ele fala: ouça bem, minha filha, ouça bem, minha querida. E ele explica para ela que ela pode sim recolher, que ela pode recolher. Ele não só trata essa mulher bem, mas logo no versículo 9 a seguir ele toma algumas providências. Ele oferece água para essa mulher. Ele faz tudo isso. E meus irmãos, o versículo 10, quando Boaz começa a tratar essa mulher bem, oferecendo água, cuidando dela, olha qual que é a atitude de Ruth, no versículo 10. Ela inclinou-se então, e prostrada com o rosto na terra, exclamou: porque eu achei favor aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Sabe, ela ficou tão incomodada com o tratar de Boaz, Boaz tratando ela bem. Ela diz: olha, eu só vim recolher espigas. Ele diz: não, mas vem cá, toma um pouco de água, pode recolher à vontade. E ela olhando para tudo aquilo, ela se inclina ao chão e diz: por quê? Por que você está me tratando tão bem? Por que você está me tratando dessa forma? Boaz era um homem que não tratava só bem os seus funcionários, mas era uma estrangeira. E agora Boaz está tratando da mesma maneira. E é lindo agora como Boaz responde. Olha o versículo 11. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. Boaz, de alguma maneira, ocasionalmente, já sabia o que tinha acontecido. Ele chega no momento que ela está, de maneira ocasional. Ele sabia o que aconteceu de maneira ocasional. E agora ele fala para ela: contaram-me tudo.
E agora Boaz abençoa essa mulher também. Olha o que ele diz no versículo 12. Que o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Sabe o que ele está dizendo? Tudo isso que eu estou fazendo com você, Ruth, é bom. Mas você veio para o lugar certo. Você veio buscar refúgios. Onde? No Deus de Israel. Boaz sabia exatamente o que essa mulher veio fazer. Boaz, ele oferece graça para essa mulher. Ele oferece proteção. Ele vai falar para os seus funcionários também, como lemos na história, que eles não toquem nessa mulher. E não só isso, mas Boaz oferece provisão também. Boaz oferece consolação. E Boaz oferece comunhão, convidando ela a fazer parte da mesa. Olha o que esse homem faz com uma estrangeira, com uma viúva, uma mulher que ele não conhecia, acabou de conhecer. Esse é um pouquinho de Boaz. Quantas coisas podemos tirar aqui? Eu quero mostrar para vocês algumas, para aplicarmos na nossa vida. Eu quero que você olhe para Boaz, o que ele está fazendo. Ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar a vida dessas mulheres. Deus está usando um homem para cumprir os seus propósitos. Eu sei que vocês já sabem de onde vem a descendência de Jesus. Não é novidade olhar o final do livro de Ruth, saber que o Senhor preservou. Não é novidade. E nesse meio tempo, Deus usa um homem, Boaz, para abençoar essas mulheres. Eu pergunto a você, tem coisa mais preciosa, meus irmãos, do que ser usado por Deus, para que o Senhor cumpra os propósitos dEle, na vida de outro? Você já parou para pensar isso? Que as pessoas que o Senhor coloca à sua volta, pode ser uma oportunidade do Senhor te usar, para abençoar a vida de outros. Boaz era um homem temente a Deus, por isso ele tratava os outros dessa maneira. E eu preciso perguntar para você, e por favor não me responda, mas pense. Se você tem uma empresa, como é que você trata os seus funcionários? Olha o trato de Boaz com eles. Ou se você trabalha, como é que você trata o seu superior? Como é que você trata os seus amigos? Você, adolescente, jovem, que estuda, como é que você trata os seus professores? Seus colegas de sala? Você que é pai e mãe, como é que vocês tratam seus filhos? Você que é esposo, como é que você trata a sua esposa em casa? Ou você que é esposa, como é que trata o seu esposo? Como você trata o seu irmão na fé dessa igreja? Uma verdade é que Boaz provou da bondade de Deus. Você também, se um dia já provou, então não existe, meus irmãos, lugar para um crente, um servo de Deus, tratar mal outros. Não existe. Devemos tratar as pessoas de uma maneira que honre e glorifique a Deus, com gentileza, com educação, porque é assim que Boaz está tratando aqueles que estão à sua volta. Um homem que provou da bondade de Deus, agora ele transmite isso no trato com os outros. E se um dia você provou dessa bondade, trate os outros à sua volta dessa mesma maneira. Trate os outros dessa mesma maneira. Seja gracioso com aqueles que estão em sua volta. Ofereça proteção para aqueles que precisam. Ofereça provisão para aqueles que estão necessitados. Ofereça consolo para aqueles que estão em prantos. E ofereça para comunhão para aqueles que não têm oportunidade de estar ao redor da mesa. Faça tudo isso. Eu sei que é difícil.
mas através de muita oração. Talvez você olhe e diga: Anderson, eu não consigo. Eu já acordo mal-humorado, e se alguém vir me dar bom dia, eu já dou um chute na porta e já não falo bem. Eu estou aqui hoje, se alguém me der um oi e perguntar como é que está a minha tarde, eu já solto os cachorros também. Meu irmão, isso não glorifica a Deus. Isso não glorifica a Deus. Você deve orar para que o Senhor possa mudar o seu coração, seu temperamento, suas ações, e que Ele transforme em ações, em uma conduta que honre e glorifique o seu nome. Eu sei que não é tão fácil, mas trilhe esse caminho, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele possa moldar a sua vida. E se você já é alguém que trata bem os outros, continue. Olhe para Boaz e diga: como eu posso aprender com esse homem? Vamos ver mais sobre Boaz, mas nos próximos capítulos, tá? Nesse aqui em específico foi isso. Vamos para a terceira parte, onde iremos olhar a atitude de Noemi. Mas antes de dar uma olhada aí na sua Bíblia, olha aqui. Você lembra como é que terminou o capítulo 1? Como Noemi está? Primeiro que ela pede para mudar o nome dela, né? Não me chame mais de Noemi. Me chame de quê? Mara. Amarga. Aquela que está assim. Depois, no finalzinho lá do capítulo 1, ela começa a dizer: olha, o Senhor pesou a mão contra mim, o Senhor está contra mim, o Senhor está dessa maneira. Ela está murmurando, ela está falando. É uma mulher que está amargurada. É assim que terminou o capítulo 1 de Noemi, com a história de Noemi, como que ela está. Então elas vêm para Belém, acontece tudo isso, Ruth, Boaz. E olha agora, meus irmãos, o versículo 19, o que diz na sua Bíblia aí? A sogra lhe perguntou, Ruth recolheu as espigas, voltou, então Noemi pergunta para ela: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Olha como ela está dizendo já. Provavelmente Ruth voltou com muita comida, então ela olha de longe: oxe, de onde é que você veio? Onde é que você trabalhou? Como é que você conseguiu recolher tanta coisa? E ela já louva o Senhor, bendito seja aquele. Ela louva o Senhor porque Boaz deixou. Agora olha o versículo 19 ainda, a resposta de Ruth. Então Ruth contou a sua sogra com quem tinha trabalhado. E o nome do homem com quem trabalhou hoje é Boaz. Quando Noemi escuta isso, talvez dá para imaginar a cena de Noemi. Olha o que diz no versículo 20. Então Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor. E aí ela começa a falar do Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela ainda acrescentou: aquele é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Parece que não é mais a mesma mulher, né? Aquela que está amargurada, falando que o Senhor pesou a mão contra ela, olhando para toda a história e dizendo assim: olha, Deus controla tudo e é por isso que eu estou com raiva. Agora ela começa a olhar também para o amor de Deus. O fato de Deus ter conduzido Ruth até os campos de Boaz e permitir com que ela recolhesse aquilo. Olha como Noemi já faz o amor leal do Senhor. Ela já lembra. Antes o que era murmuração, agora é louvor. Mas deixe-me abrir um parênteses aqui. Enquanto eu estudava esse texto, eu fiquei pensando, percebe que Noemi só louva o Senhor depois que ela vê a mão do Senhor, depois que ela vê o que o Senhor fez em favor delas. E essa não é a atitude correta, meus irmãos. Eu oro e peço ao Senhor para que Ele nos dê a capacidade de louvá-lo antes de ver a sua ação, de louvar ao Senhor mesmo em meio às dificuldades, de louvar a Deus mesmo quando as coisas não estão fáceis. Noemi só faz isso depois que ela vê o favor de Deus. Nós temos
a necessidade de clamar ao Senhor. Senhor, nos ajuda a louvar ao Senhor em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Ela olha para o amor de Deus e ela louva pelo seu amor. Mas há um detalhe interessante no final do versículo 20, que eu quero explicar para vocês. Aquele homem é o nosso parente, é um dos nossos resgatadores. E é preciso entender um pouquinho sobre isso, porque talvez você está pensando, o que é? Ele é nosso parente, resgatador, o que isso quer dizer? Em Deuteronômio 25, existia uma lei, quando morria o marido da mulher, o irmão desse rapaz, desse marido, era responsável por casar com essa mulher, para que ele pudesse garantir a descendência e assim continuar. Como Noemi e Ruth, eles não tinham parentes, familiares próximos, o irmão do marido dela, nesse sentido. A lei falava que aquele parente mais próximo, ele poderia se casar com essa mulher. Tanto que o final da história vocês sabem, né? Que poderia fazer isso. Por isso que Noemi está falando, ele é o nosso parente. É ele quem vai nos resgatar. Ou seja, ela está dizendo, ele tem a capacidade de casar com Noemi, de dar filhos a Noemi, de nos dar uma vida, uma família agora aqui, nessa terra de Belém. Percebe? Ela, quando termina o capítulo 1, ela não enxerga esperança, ela está indo para lá, agora ela já está exaltando ao Senhor, pelo seu amor leal, mas não só isso, com esperança, dizendo, ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso parente mais próximo. Uma mulher que antes estava cega, sem olhar para a misericórdia de Deus, com o coração pesado de murmuração, tem os seus olhos abertos pelo Senhor agora, e ela explode em louvor. Esse é um pouquinho de Noemi. É assim que Noemi está nesse segundo capítulo. E aqui eu quero trazer algumas aplicações também. Talvez hoje o seu coração esteja repleto de murmuração. Talvez você está olhando para a sua história e olhando para um Deus que controla todas as coisas, e é certo isso, e está igual Noemi estava, com o coração com murmuração. Meu irmão e minha irmã, eu oro para que o Senhor possa abrir os teus olhos, para que nesse momento você possa louvar ao Senhor, mesmo em meio às dificuldades. Vou te dar algumas dicas. Tente parar um pouco e observar tudo que o Senhor tem feito. Tudo que o Senhor tem feito. Porque perdemos de vista que o Senhor tem controlado tudo. Sabe, hoje teve o sol, as aves que estavam voando, e o Senhor as alimentou. O Senhor controla todas as coisas. E às vezes a gente perde de vista e não consegue olhar a bondade do Senhor. Então pare um pouco e observe tudo que o Senhor tem feito. Talvez você precise até escrever. Eu quero escrever o que o Senhor tem feito. Faça isso. Talvez você precise de um tempo específico, não agora, mas amanhã, durante a semana, dizer, eu vou tirar um tempo, eu não consigo ter louvor nos meus lábios. E eu quero tirar um tempo para ver se eu consigo enxergar a bondade do Senhor. Faça isso. Para que você não cometa o erro de Noemi, de ter pensamentos errados acerca de Deus. Faça isso. Faça isso. Lembra da mulher que era Mara, uma mulher triste, murmurando? Agora ela está alegre, ao lado do Senhor. Uma coisa, talvez se você me perguntar, eu não estou entendendo os planos de Deus, não sei o que o Senhor está fazendo com tudo isso, não sei o que o Senhor, qual o desfecho disso. Deixa eu te dar a resposta. Eu também não sei. Ninguém sabe. Mas percebe que há um detalhe aqui ainda. Há um intervalo de tempo delas saírem lá de Moabe, chegarem a Belém. Isso nos mostra, meus irmãos,
que o Senhor também tem um tempo para cumprir os seus propósitos. Não era naquele momento. Deus poderia fazer nascer uma plantação em Moabe e dar alimento para elas, é lógico. Mas Deus queria ensiná-las. E todo esse percurso, talvez de dor, de lamento, para no final terminar em glória ao nome de Deus. Deus tem um tempo, eu não sei o que você está passando, não sei qual é o propósito de Deus, talvez você não saiba, mas Deus tem um tempo também. Deus tem um tempo. Pois bem, vimos a atitude de Ruth, a atitude de Boaz e a atitude de Noemi. Mas há um detalhe nesse texto, logo no versículo 2. No versículo 2. Desculpa, no versículo 3, quando diz assim: então ela foi e começou a recolher as espigas dos ceifeiros. Qual é a outra palavrinha que tem aí? Casualmente. E olha que interessante, pode passar o próximo slide? Olha que interessante, elas chegaram ocasionalmente na época da colheita, não atrasaram um dia nem mais, nem menos, de maneira ocasional. Elas chegaram na colheita. Pode passar o outro. Ruth foi de maneira ocasional, logo no campo de quem? De Boaz. Tinha tantos outros campos, e ela vai logo no campo de Boaz. Pode passar o outro. Boaz chegou de maneira ocasional, bem na hora. Que quem estava lá? Ruth. Você já sabe a resposta, eu pergunto: foi obra do acaso isso? Foi coincidência? Quanta coincidência! Não, não foi obra do acaso. Lembra, Deus é bom e Deus controla o quê? Todas as coisas. É bem provável que elas não perceberam isso. Elas não perceberam. Foram os dias comuns. Ela foi num campo, chegou lá, tinha um homem, e aconteceu tudo isso. Elas não perceberam. Porque assim também é com a nossa vida. A gente sai para trabalhar, faz aquilo, chega em casa, dorme, e muitas coisas que Deus está fazendo, nós não temos a mínima noção e não percebemos. Hoje, podemos olhar para a história dessas mulheres e perceber isso. A atitude de Ruth, a atitude de Boaz, a atitude de Noemi, mas olha a atitude de Deus. O Senhor soberano, que está controlando toda a história, que tem a história da humanidade na palma da sua mão, e que as coisas não acontecem por meramente obra do acaso, mas que não, nosso Deus é soberano, e todas as coisas acontecem com a sua permissão. Essa é a atitude de Deus, é continuar fazendo o que Ele quer, da maneira como Ele quer, e que lhe aprover. Lembre-se que estamos aprendendo a olhar para isso de duas maneiras. Primeiro, olhamos e dizemos: o Senhor é soberano. Mas ao mesmo tempo, olhamos e dizemos: esse Deus que é soberano é um Deus que tem o seu amor leal, que ama o seu povo, e que mesmo não entendendo os propósitos e os planos, Deus é bom. Deus é bom. Talvez você não enxergue assim. E todas as vezes que você não enxergar assim, tem um caminho a trilhar. O caminho a trilhar é olhar para a cruz de Cristo. Se você olha para a sua vida e diz: eu não acredito que Deus está controlando, é tanta coisa ruim. Ou eu estou pedindo tanta coisa, nada acontece. Meu irmão, Deus está controlando. Se você me perguntar o porquê está acontecendo, eu repito: eu não sei. E se isso te faz duvidar, olhe para Jesus. Porque Deus também controlou a história de Jesus, para que o seu filho fosse pendurado no madeiro. O Senhor controlou tudo isso também, para que o seu filho fosse morto. Mas o Senhor também controlou a ressurreição do seu filho. Ao terceiro dia, Jesus ressurreto.
e que hoje está ao lado do seu Pai. Percebe o final da história? Mesmo não entendendo, é glorioso. É glorioso. Vocês vão ver no final desse livro. É glorioso também. E se você é um filho de Deus, mesmo não entendendo, a Bíblia nos afirma que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e justo para um dia terminar. E esse dia vai ser glorioso também. Vai ser glorioso. Talvez você nos visita nessa noite. E você olha para isso e diz, olha, eu não sei como é que está a minha vida, nem sei nada. Mas não é obra do acaso, você está ouvindo isso também. É um convite do Senhor para você. É um convite desse Deus que é soberano para você também. De render a sua vida a esse Deus. A esse Deus. De que você tome uma decisão de estar ao lado do Senhor. Isso não é obra do acaso. São planos do Senhor. Planos do Senhor. Se você, como eu falei, que nos visita, escutou isso, e entende isso, nos procure no final do culto. Queremos falar com você. E para você que já caminha com o Senhor, que isso lhe sirva de encorajamento. Saber que Deus está controlando tudo e não você. Isso traz paz ao nosso coração. Traz paz e segurança.